Escuta isso aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é vivo, isso aí, ó. Por favor, faz silêncio e escuta. Isso é vivo. Eu acabei de ver na vida do que era traficante, do que era drogado, do que era leproso, do que era canceroso, do que era cego, do que era surdo, do que era paralítico. Eu acabei de ver isso na vida do que era miserável, não tinha uma refeição para fazer. Que isso aí é vivo. Porque Deus amou o mundo, humanidade. No mundo tem católicos, tem evangélicos, tem muçulmanos, tem espíritas, tem ateus. Deus amou, Deus ama o católico, Deus ama o evangélico, Deus ama o muçulmano, Deus ama o espírita, Deus ama também o ateu. O amor de Deus não está condicionado a uma placa de igreja, a uma religião. Deus ama aquele que foi feito imagem e semelhança dele. E a Bíblia afirma, Deus amou o que, igreja? O mundo. Deus ama os árabes, os africanos, os brasileiros, os americanos. Deus ama o povo da igreja mundial. Deus ama o povo da igreja universal. Deus ama o povo da Assembleia de Deus, da igreja católica, da batista, da igreja da graça, da Deus é amor. Deus ama a todos. E por que que nós brigamos então? Por quê? Deus amou o mundo. O mundo. O mundo que Deus amou não é o mundo no pejorativo, do mundano, do profano, não. É você, sou eu. Você sabe por que que é possível o dependente do crack sair do crack? Sabe por quê? Porque este Deus amou o mundo, o inclui também. O amor de Deus é o remédio mais eficaz que alguém pode receber. O amor de Deus é a força mais extraordinária que alguém pode sentir. O amor de Deus transforma corações, muda hábitos, costumes. O amor de Deus une pessoas. O amor de Deus acaba com guerras, aniquila a inveja. O amor de Deus, ele é transformador. Eu nunca mudei a vida de ninguém. Nunca. Nunca. Tem coisas na minha vida
que se eu fosse autor de alguma mudança, eu mudaria em mim. Tudo que eu tenho mostrado para vocês e para o mundo, só o amor de Deus pode fazer. Só o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Assim diz a palavra. Pode ser que por um amigo, por um justo, alguém se anime a morrer, mas Deus morreu por pessoas que vivem fazendo guerras. Ou seja, Jesus morreu, foi doado pelo Pai, por pessoas que vivem querendo levar vantagem sobre os outros, entrar nos direitos dos outros. Ele morreu por pessoas que roubam, que matam, pessoas que se prostituem, pessoas que muitas das vezes são avarentas, jactanciosas, vaidosas, ou seja, soberba. Porque a vaidade é natural no ser humano, mas a soberba é a vaidade no pejorativo, é a vaidade nociva, que destrói, que mata e que leva a matar. A soberba. Talvez você esteja no meio dessa multidão, vendo tudo isso, ouvindo tudo isso, e por estar vivendo uma vida errada, se escondeu no meio dessa multidão, ou você que está me ouvindo em algum lugar, num presídio, numa penitenciária, e dizendo: será que tem jeito para mim? Será que é para mim também? Só se você estivesse fora do mundo. Porque se você está nesse mundo, a Bíblia está dizendo: Deus amou você. Você. Ele amou você. Deus amou o mundo de tal maneira. Mostra essa palavra deu. Olha lá, que deu. Olha onde está a palavra amor, ou amou. E olha onde está a palavra deu. Amou, deu. Dar é renunciar, se desfazer, se despojar, abrir mão. Dar é abrir mão. Dar é socorrer. Dar é ajudar, é acolher. Dar é suprir, satisfazer, presentear, agradar, alegrar. O amor é tudo isso, o amor de Deus. Se eu e você vivermos no amor de Deus, nós vamos ter qualidade de vida, mesmo num mundo tão corrompido, tão abalado, tão atingido por tantas imundícias, moléstias. É possível que tenhamos qualidade de vida, porque o amor de Deus nos proporciona isso. Nunca bata no peito e diga: eu sou desta ou daquela religião, eu sou desta ou daquela igreja. Mas bata no peito e diga:
Eu fui alcançado pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Diga, Deus me amou. Olha para a pessoa que está aí perto de você. Talvez ela esteja precisando tanto disso. Mesmo que você não a conheça, e diga, Deus te amou. Ele ainda te ama. Deus te amou. Olha o que diz a palavra. Ele amou o mundo de tal maneira, a humanidade, que deu o seu filho, o quê? Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? O que é perecer? Eu encontrei lá no shopping aquela mulher que estava aqui, aquela jovem, morena, com a mãe dela, que estava perecendo na lepra. Eu falei para ela da força deste amor. E a lepra foi embora. Eu entrei aqui e vi um cartaz ali, eu sou surdo e quero ouvir. Na hora me veio o seguinte pensamento: o amor de Deus faz o surdo ouvir. O amor de Deus, o que eu falei? O amor de Deus? Um dia, eu estava com fome, muita fome. Eu estava angustiado, muito angustiado. E eu pensei assim, para mim, que perdi a minha mãe aos 12 anos, e aos 14 meu pai não me suportou mais. Tanto problema que eu causava, tão problemático que eu era. Eu pensei assim, para mim seria melhor morrer. Eu comecei a perecer. Algum tempo depois alguém falou para mim de quê? Do amor de Deus. Do amor de Deus. Não fale de religião para ninguém, fale do amor de Deus. Você sabe de que forma, de que maneira isso se sucedeu? Ou seja, a doação do filho. Um dia Jesus estava falando para os discípulos. Está em Mateus 16, se eu não me engano, no finalzinho, capítulo 16. Jesus estava falando para os discípulos que ele ia ter que padecer, ele ia ser traído, ele ia ser enganado pelos sacerdotes. Sacerdote, na teoria, é gente do bem ou gente do mal? Do bem? É, gente do bem. Mas eles traíram Jesus. Imagina ser traído por sacerdotes, hein? Você sabia que o sacerdote, ele é embaixador de Deus? Você sabia? Imagina o próprio embaixador de um presidente, de um chefe de Estado, enganar, o trair, quando deveria representá-lo. Por isso que não é de se espantar que haja hoje sacerdotes que traiam a Deus.
Porque naquele tempo já tinha. Olha lá, Mateus 16. Jesus falou para os discípulos assim: eu vou para Jerusalém. Olha lá. E sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aí um dos discípulos, que tinha recebido um grande elogio de Jesus, algumas horas antes, porque Jesus, ele reuniu os discípulos assim e perguntou, um pouco antes do capítulo 16, quem diz o povo ser o filho do homem? Ele perguntou. Aí começaram a dizer assim, ó, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, Jeremias ou algum dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que revelação! Veja como o ser humano é vulnerável. Veja como o ser humano é pequeno, é limitado, mas mesmo assim é considerado por Deus como uma pedra preciosa, uma joia rara. Olha como Deus nos trata e olha o que nós somos, na verdade. O homem que disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabe o que quer dizer Cristo, né? Cristo quer dizer Salvador, quer dizer Messias, quer dizer único que pode salvar. Isso quer dizer Cristo. E Simão disse para eles aí, eu escuto falando nas praças aí, ó, aquele lá deve ser o Jeremias que voltou, o João Batista, o Elias. E vós? Jesus perguntou, quem dizes que eu sou? Ele disse, para mim, o Senhor é o único que pode salvar. Ou seja, o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse assim, ó, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus quis dizer o seguinte, você é um bem-aventurado, porque você não aprendeu isso na escola. Você sabia que Pedro estudou menos do que Aguinaldo, Timóteo e Valdemiro ainda? É. Nós ainda fomos lá ainda, o nosso caderno era cheio de orelhas, lembra? As orelhas enrolavam tudo, tinha que segurar para escrever, mas Pedro nem isso teve. Então não foi carne e sangue, não foi na escola, mas Deus o revelou. É. Quando batem em mim, ou batem nessa obra, quando covardemente tentaram me massacrar, sem eu ter como me defender, teve um senador conhecido meu que disse, apóstolo, me perdoa, mas o senhor agora está acabado. E ele falou para os amigos dele. Ele falou, agora eu vou observar para ver o que vai acontecer. E o resultado, como é que tem grua aqui nesse lugar? Como é que é o resultado mesmo? Você sabe o que é isso? Eu não preciso provar nada para você, porque você está aqui porque Deus revelou a você que Ele está nesse lugar. É.
Eu não preciso. Não. Eu nunca fiz campanha para você acreditar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou de negativo. Pelo contrário, eu não sou coisa nenhuma. Mas você descobriu. Algumas pessoas subiram aqui, eu não gostava do Senhor. Você ouviu isso? Existe uma coisa chamada revelação de Deus. Um sobrinho meu falou assim: apóstolo, se o senhor apresentar um bispo e disser isso, aquilo, aquilo outro, acerca dele, a multidão o procura. Eu falei: você está enganado. Você está enganado. Porque Jesus disse: ninguém, o próprio Jesus, não estou falando de bispo, de apóstolo, da bispa, não. Não estou falando de comedor de angu, não. O próprio Jesus disse: ninguém vem a mim se meu Pai que me enviou não trouxer. Sabe por que vocês estão aqui hoje? Porque Deus trouxe vocês. Só por isso. Mais nada. E a bispa ouviu isso, ouviu ele falando. No carro, quando ele vinha para cá. Falei: você está enganado. Isso é revelação. Tem gente aqui que tinha raiva de mim. Falei alguma besteira? Quem tinha raiva de mim? Obrigado. Fica quietinha aí, minha filha. Tem gente aqui que tinha raiva de mim. Quando alguém chega e diz assim: eu não gosto de você. Eu estava numa loja de pesca, perto da Estação da Luz. A Estação da Luz ali? É? Tinha dois moços conversando. Aí olhavam para mim, eles escolhendo lá um material, um anzol, escolhendo umas iscas artificiais. Eles separaram uma bandejinha de isca. Aí um olhou assim e falou: eu odeio esse cara. Falou para o outro. Aí eu me aproximei. Aí ele se virou para mim. Eu falei: eu amo você. Ele falou: você nem me conhece. Eu falei: mas o amor é maior que o ódio. Se você pode me odiar sem me conhecer, eu posso te amar sem te conhecer. Você sabe o que ele fez? O outro fez assim nele, ó. Eu te falei. Ele fez assim, ó. Ele colocou tudo lá e fez assim, ó. Não olhou para ninguém, foi saindo. Ele deve estar aqui no meio. É? Com certeza. Você quer vencer? Você tem que amar. É. Ninguém vence odiando, vence amando. E quem ama, perdoa. Então Jesus falou para Simão assim: você é um bem-aventurado, ou seja, é um sujeito feliz, é um bendito, porque não foi na escola, não foi carne e sangue, ou seja, não foi professor, mas o Pai que está no céu foi quem te revelou, foi quem te ensinou isso. Ou seja, nenhum homem, esse trabalho que eu e demais bispos, pastores e obreiros e missionários de todas as denominações fazemos, nada mais é do que um privilégio
uma oportunidade que Deus nos deu, porque nenhum homem pode convencer o outro acerca de Jesus, só se Deus revelar Jesus no coração do outro. Não se iluda, sacerdote. Não se iluda, pastor, nem padre, nem pregador, achando que com a sua eloquência, com o seu poder de persuasão, com a sua oratória, com a sua capacidade para comunicar, você vai arrebanhar multidões, porque é mentira. É mentira. Historicamente, eu e você já vimos oradores, pregadores, ou mesmo na área política, homens que pareciam ter uma oratória extraordinária, poder de persuasão, falava, o povo aplaudia, gritava, chorava, comemorava, e hoje falam, o povo vai ou dá as costas. Cadê o poder de persuasão? João capítulo 3, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Não se iluda. Você pensa que eu me iludo com isso? Eu não. Por isso que eu ando por aí pelas ruas, coloco a minha bermuda, meu chinelo, minha camiseta de regata. Agora não, que a mulher botou minha foto na geladeira, estou sentindo frio. Esses dias. Agora eu tenho que andar de paletó, de blusa. Virei um pé frio. Então, eu não me iludo com isso. Encontrei uma autoridade, um promotor, dos mais conhecidos, lá no Rio de Janeiro, no aeroporto. Ele me abraçou, ele estava indo para uma missão, uma tarefa assim, ele estava ameaçado de morte. Lembra disso? Ele estava indo acusar aqueles que mataram a missionária lá no norte, no Pará. Ele me viu no meio da multidão, assim, no aeroporto do Rio de Janeiro, veio me abraçar. E falou, sou seu fã. Eu sou o doutor fulano. Eu falei, não é possível. Sou. O senhor é meu fã? Ele falou, sou. O senhor vai me abençoar aqui agora. Aí ele falou assim, eu sento no sofá da minha casa para aprender com o senhor. Falei, não fale isso não, doutor. Ele falou, é verdade. Aí começou a falar, eu aprendi isso, aprendi aquilo, aquilo outro. Eu falei, que é isso, doutor? O senhor sabe quem sou eu, doutor? Ele falou, sei, o senhor é o comedor de angu. O promotor falou. Eu falei, então o senhor sabe. Aí de lá, depois nós fomos para uma churrascaria, eu e a bispa, e os bispos lá. Encontramos um membro da Academia Brasileira de Letras. Ele me viu, ele é a esposa, né? Olha o meu professor aqui. Quem é o senhor? Aí eu sou fulano de tal, o doutor fulano de tal, membro da Academia Brasileira. Você está me chamando de professor? Está de meu pé, né, doutor? Ele falou, não, eu e minha esposa, a gente senta lá e aprende com o senhor. Eu falei, Jesus. Eu falei, eu ia comer uma picanha mal passada, vou pedir para fazer um angu à baiana. Ou então, vou comer um macarrão com angu. Lembra, Soninha? Macarrão com angu. Para lembrar que eu não passo de um pobre, miserável, cego e nu. Porque tudo que aparece na minha vida é exclusividade do amor de Cristo. É assim que você tem que viver.
Perguntaram para mim, moço, um médico perguntou, um médico renomado, quem nunca ouviu falar do doutor Calil? Não é verdade? O doutor Calil falou para a esposa dele, que também é médica, é diretora de um hospital, eles tomam conta de 3. O apóstolo está indo, eu fui lá naquele do Morumbi, visitar uma autoridade, e ele falou, doutor Calil falou, eu vou lá dar um abraço nele. Aí ele ligou para a mulher dele, ele está aqui. Quando eu cheguei no hospital, aí ele veio o doutor Calil me receber. Eu falei, não é possível. Ele falou, sou seu fã. Eu falei, não faça isso não, doutor Calil. E ele começou a falar a mesma coisa. Aí botou a esposa dele na linha, a doutora falou, apóstolo, eu tenho visto os milagres que Deus faz através do senhor. Faça mais um milagre. Eu falei, eu não faço milagre, doutora. Ela falou, mas esse é isso eu tenho que fazer, convencer o meu marido que a vida não é só trabalhar 24 horas, ele tem que pescar com o senhor. Ele e o Lula, ele é amigo do Lula, ele é médico do Lula. O doutor Calil falou, leva ele e o Lula para pescar. Eu falei, mas esses dois não vão deixar eu pescar. Vão ficar falando, e na pescaria tem que ser calado, sabia, né? Mas eu digo a você, doutor Calil falou assim, apóstolo, vem cá, como é que o senhor tem essa coragem? Eu falei, que coragem, doutor? Eu vejo lá o senhor abraça o leproso, sua camisa fica ensanguentada, o senhor abraça o canceroso. Eu falei, mas isso não é coragem, doutor. Se não é coragem, é o quê? Eu falei, doutor, isso é o amor que cura. O amor de Cristo. Você pensa que eu me surpreendi com o doutor fazendo aquela cartinha ali? Lá do Pernambuco, vai lá. Leva lá. Eu não, eu recebo isso direto. Você sabe disso. Quem já viu isso? Você já cansou de ver médicos dando testemunho aqui, não é verdade? Não aqui na outra igreja ali na João Dias. Gente, Deus está dizendo para nós que se queremos vencer, se queremos ter qualidade de vida, e se não queremos perecer, eu e você temos que ser batizados no amor de Deus. No amor de Deus. Batizar nas águas, isso é fácil, é só mergulhar. É fácil batizar nas águas. Fácil demais. É ou não é? É fácil alguém derramar uma xícara d'água na sua cabeça, uma caneca, como diz lá na roça. Mas para você se batizar no amor de Deus, você tem que se despojar. Tem que perdoar. Mas não é perdoar os amigos, isso aí é fácil demais. Perdoar o amigo é fácil. É ou não é? É ou não é? Mas perdoar o inimigo, ou aquele que não gosta de você, aí é amor de Deus. Porque quando Deus deu o Filho dele por nós, nós não éramos amigos dele. Nós não éramos amigos dele. Quanta maldade eu e você já fizemos na vida. Ou não? Ou você sempre foi um santinho? Se foi, eu vou pendurar você aqui, ó. Largar, vou embalsamar você. Eu vi você no Silvio Santos. Foi, bicho, aquela lá? Ela? Você tá famosa, hein, mulher?
Eu vi você lá, você errou a pergunta que o Silvio fez. Eu vi ela no Silvio, mas ela errou, não errou? Olha o Silvio, vai lá com o pastor. Ela errou. Olha, ela ia ganhar 50 conto, meu Silvio. Porque não, você que é amigo dele, só 50 ele ia dar para ela, ele errou, não deu nada não. Eu vi aquela galeguinha lá, eu e a Bispo estavam assistindo o Silvio, a gente viu ela. Gente, é fácil perdoar o amigo, concorda? Amar quem te ama. É ou não é? É. Então, o melhor batismo, o batismo que transforma, é o batismo no amor de Deus, que significa dizer, no Espírito Santo. No Espírito de Deus. Uma autoridade, um membro do Sinédrio, que era uma espécie de Supremo Tribunal na época, chamado Nicodemos, um homem culto, um homem que ajudava a elaborar e aprovar as leis, foi ter com Jesus de noite. De noite? Fala assim na Bíblia, de noite? Tem várias autoridades aqui. Eu gosto quando uma autoridade vem ter com Jesus de dia. O Nicodemos foi ter de noite, porque, apesar que hoje em dia não ia adiantar também ir de noite, porque a cidade é toda iluminada, na época era só lamparina, nem lanterna tinha pilha. Então ele foi de noite, que ninguém ia ver, ninguém ia saber, na época. O máximo era aquele negócio de faxiar lá, acho que nem isso não tinha. Eu faxiava com um canudo de bambu, botava uma franela, um negócio lá, uma bucha de pano, botava o óleo diesel, era a nossa lanterna, nossa lâmpada, ou então a lamparina com querosene. Mas na época desse nem isso tinha. Não tinha querosene, tinha azeite. Que não tem lá uma combustão que ajuda muito. Mas o povo usava assim, para caminhar à noite. Usava isso. Então ele foi ter com Jesus de noite, o Nicodemos. E ele disse assim, mestre, ou rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele era inteligente, esse homem. Ele era diplomado. Olha o que ele disse, ó, apesar que não tem muito a ver, né? Você sabe que inteligência não tem nada a ver com ser diplomado, sabe disso, né? É. Então ele disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha o que a autoridade disse. Era uma autoridade política, uma grande autoridade. Ele disse, apesar de ter ido de noite, para que ninguém o visse, os demais membros do Sinédrio, imagina ele no tribunal lá no outro dia, com os outros ministros. Peraí, eu estou sabendo que você foi atrás daquele homem lá, aquele que anda aí para a rua, que o povo chama de fanático, que diz que faz milagre. É. Tem alguns desses que estão aqui que vão ouvir por aí, eu ouvi você lá no Valdemiro. Sabia? Eu lembrei de um casal que veio na igreja e eles pertenciam a outra denominação e eles foram muito abençoados aqui. Aí voltaram na igreja deles, aí o pastor chamou e falou, vem cá,
pastor falou, o sacerdote, ó, vocês estão me traindo? Por quê, pastor? Eu vi vocês lá no Valdemiro. Aí o marido falou, ah, pastor, que bom, o senhor também assiste ele? O pastor falou assim, bom, é que eu assisto, eu ia mudando de canal. Ele falou, o senhor muda de canal bem devagar, hein, pastor, porque tem tanta gente lá, o senhor conseguiu o senhor conseguiu ver o nosso rosto no meio da multidão? O senhor muda bem devagarinho de canal, hein? Ah, pastor, larga para lá. Aí eu vi vocês lá. Ô pastor, assume, né? Você está assistindo, rapaz. Ué. Larga de ser orelhinha, você está assistindo. Então, o Nicodemos falou, eu sei que o Senhor veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver. A isto responde, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você sabe onde nós vamos chegar com isso aí? O homem que era culto, como aquela mulher que subiu aqui, que falava mal de mim, pós-graduação. O homem que era culto falou assim, mas peraí, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus falou, deixa para lá, você não sabe nem das coisas terrenas, vai saber das coisas do alto? Jesus falou, quem não nascer de Deus, nascer da água e do Espírito, nascer de Deus. Eu tenho 2 filhas aqui. Elas nasceram da bispa Francileia e de mim. Um exame no nosso sangue comprovar-se-á a paternidade. Elas herdaram o código genético, elas têm a herança genética do Valdemiro e da Francileia. Sem falar dos hábitos, costumes, que às vezes vêm junto também. Então, quando Jesus diz nascer de Deus, Ele está dizendo que o homem foi feito por Deus e que às vezes absorve maus hábitos, maus costumes. Por isso a palavra nascer de novo. Nascer de novo quer dizer nascer uma segunda vez, mas desta feita significa herdar as características de Deus. Uma delas é o amor. Uma delas é o amor. Nascer de Deus. Lá na epístola de João, no capítulo 5, a Bíblia diz: esta é a vitória que vence o mundo. Olha aí, ó. Agora há pouco eu li uma palavra que diz assim: porque Deus amou. Porque Deus amou. E agora vou ler uma que diz que nós temos que vencer o mundo. Aí já é um outro mundo. Aí já é pejorativo. Aí já é um mundo nocivo.
É o mundo da criminalidade, da prostituição, das drogas, do ódio, das guerras, da desobediência, da inveja. Ou você consegue imaginar o reino de Deus com essas imundícias? Reino de Deus tem isso? Não. E inveja é coisa do mundo ou é do reino de Deus? Guerra é coisa do reino de Deus ou é coisa do mundo? Jesus disse assim: o reino de Deus tem que estar dentro de cada um. Está dentro de vocês, falou. Acha o reino de Deus dentro de você? Jesus disse ou não disse? Porque o reino de Deus está dentro de cada um. Falou ou não falou? Ele falou: o reino de Deus está dentro do evangélico, ou dentro do católico, ou dentro do muçulmano? Não, ele falou: está dentro de cada um. Acha o reino de Deus dentro de você, porque está aí. Acha, pode procurar que ele está aí. Ele falou? Falou ou não falou? Você mostrou isso aí, filho? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. O que era traficante achou o reino de Deus dentro dele, deixou de ser traficante. Aquele que mata, se ele achar o reino de Deus dentro dele, ele deixa de matar. Porque reino de Deus não é morte, é vida. O que tem inveja, se achar o reino de Deus, a inveja acaba. Porque reino de Deus não é inveja. É amor, é dar. Olha lá. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa. Aí continuando diz assim: pois todo que é nascido de Deus, olha lá, vê lá, ó. Cadê o nascido de Deus, meu filho? Ué, você está enrolado? Você está enrolado nisso aí? Versículo 4, cadê ele? Acorda, meu filho. Porque todo que é nascido de Deus vence o quê? Não o mundo que Deus amou, mas o mundo que causa tristeza ao coração de Deus, desgosto. O mundo que fez um dia Deus se arrepender de ter feito o homem. Sabia que Deus se arrependeu de ter feito o homem? Está lá no Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Gênesis 6, 5. Olha lá. Viu o Senhor a maldade do homem. O que Deus viu do homem? A maldade. Essa maldade é o mundo que eu e você temos que vencer. E quem é nascido de Deus vence a maldade, vence o mundo. Está escrito. Está escrito. Todo que é nascido de Deus vence a maldade. O que é nascido de Deus faz o bem. Olha lá. Viu lá que Deus se arrependeu de ter feito homem, viu? Por causa de quê? Da maldade. O mundo nocivo, o mundo ruim. Olha lá. Viu o Senhor que é a maldade do homem? Eu posso ler? Posso? Não, estou perguntando para o cortador lá, o operador. Você cortou errado, operador, me cortando a Bíblia. Isso. Que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu
o Senhor de ter feito o homem na terra. Então se arrependeu o Senhor de quê? De ter feito o homem na terra. Alguém que você ama muito. Alguém que você ama muito. Te causou uma grande decepção. E você se arrependeu dessa amizade, deste amor. Mas não adianta se arrepender do amor, porque o amor é amor. Ninguém consegue mudar o amor, mesmo se arrependendo de amar. Você não ama porque quer amar alguém, não. É porque esse amor nasceu, esse amor vem de Deus. Você tem que buscar o amor de Deus. Ele batiza você no amor e você aprende a amar. Então, você se arrependeu a isso, pesou o seu coração. Traduzindo, você amou ou ama alguém que você não queria amar, mas você ama a si mesmo, porque amor é amor. A mamãe tem um filho todo errado. A mamãe tem um filho que rouba as coisas dentro de casa para vender, para comprar drogas, como aquele fazia. A mamãe tem um filho que ameaça ela de morte. E ela diz assim: eu não quero amar ele, mas ele é meu filho e eu o amo. Porque não tem jeito, é amor. Deus se arrependeu de ter feito o homem que ele ama. E ele ama tanto, olha a palavra seguinte: e isto lhe pesou. Você sabe qual é o tamanho do coração de Deus? Sabe? Hein? Quem acredita que Deus é perfeito? Levanta a mão. Em Isaías capítulo 40, versículo 12, diz que Deus botou as águas do universo na concha da mão. Então por aí você imagina o tamanho do coração dele. Para pesar um coração desse tamanho, tem que ser um peso muito pesado, é ou não é verdade? Então Deus está dizendo para você assim, ó: um dia eu me arrependi de ter feito você, mas eu te amo e você faz pesar o meu coração. Olha lá. Deus se arrependeu de ter feito o homem isso do que a igreja? Lhe pesou o coração. Está escrito? Esse é o amor de Deus. E aí ele diz assim: todo que é nascido de Deus, não é o mundo que Deus amou, é? Quem é o mundo que Deus amou? Quem é? Nós somos. Quem é o mundo que eu e você temos que vencer? Do ódio, da inveja, da guerra, do crime, do engano. Mas só é possível com uma arma que se chama amor de Deus. Amém? Você está entendendo a palavra? Não é difícil, né? Você que é simples como eu, está entendendo? Quem está entendendo? Você que é formado também consegue entender? Então, glória a Deus. Sabe por que você entende? Eu ouvi um membro da Academia Brasileira de Letras falar que me assiste, me ouve e me entende. Falei, olha, então não é difícil de entender.
Aliás, você quer se fazer entender? Quer que as pessoas te entendam? Quer? Fale do amor de Deus. É fácil. Mesmo com aqueles que não gostam de você, fale de quê? Do amor de Deus. Você quer ver uma coisa? O sujeito perguntou para Jesus: pode o homem voltar a entrar no ventre, tornar a entrar no ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Não. Estou falando de um outro nascimento, Jesus quis dizer. Nascer de Deus, ou seja, herdar, absorver as características de Deus. Amém? Deus é íntegro? Sim ou não? Deus é justo? Vamos falar de algumas características de Deus. Deus é amor? É? Deus é amor? Ao missionário Davi Miranda falou: isso mesmo, apóstolo, Deus é amor. A igreja, Deus é amor. Deus abençoe aquele homem de Deus. Amigo ouvintas, Deus é amor. Ele está certo. Aí o bispo Macedo fala: mas o amor de Deus é universal. O Valdemiro quer que fala mundial, mas... Mas aí o Valdemiro pode dizer: mas Deus amou o mundo, ou seja, o amor de Deus é o quê? Mundial. Diga assim: eu preciso puxar o meu pai. Você já ouviu essa palavra? Isso é lá da roça. Quem já ouviu assim: puxa, como a sua filha te puxou? Quem já ouviu isso? A roça fala isso. Eu e você precisamos puxar o nosso pai, ou seja, herdar as características dele, amar como ele, ter a integridade dele. Deus é justo, então o povo de Deus tem que ter senso de justiça. Amém? Eu tenho vontade de falar o dia inteiro. Não, não posso, vocês têm que ir para casa. Vocês têm que ir para casa. Quando estiver comendo aquela macarronada com frango, pensa em mim, porque hoje eu fico só no líquido aqui. É um propósito. E vocês vão sentar lá, fazer uma pipoquinha, sentar e vão assistir a reunião das 15 horas. Porque agora eu quero apresentar a sua vida e dizer para Deus: Senhor, empresta-nos 3 pães. Lembra da palavra? E todos nós sairemos daqui carregados de bênçãos. Tem muitos católicos hoje aqui. Apóstolo, eu sou católico e hoje eu vim aqui buscar Deus. Quem é católico que veio buscar? Aí, ó. Eu gostei da sua barba, rapaz. Você parece o Abraão.
Você ouviu falar dele já? Ele é sábio, ó. Ele é católico, ó. Não, você parece o Noé. A barba, só a barba. Ele fez assim, eu sou um pequenininho, ó. Ele é católico, ó. Ele falou, eu sou pequenininho perto do Abraão. Ele fez assim, ó. Mas a barba... Ah, eu vi no filme, Abraão parecia contigo assim. Gente, eu vou orar pelos católicos, pelos evangélicos, espíritas, pelos que não têm religião. Eu vou orar por quem quer ser batizado no amor de Cristo. Quem quer? Fica de pé, por favor. Que barbeiragem, olha que maravilha. Aí, o problema é que dá num e repete na outra, né? Porque vocês gostam. É vocês que vão filmar a Copa do Mundo? Ó, Delei. Delei tá ali, ó. Quem quer entregar a sua vida e os seus caminhos ao Senhor? Feche os olhos, põe a mão sobre o seu coração. Feche os olhos. E diga ao Senhor, eu quero ser batizado no seu amor. Eu quero ser envolvido no seu poder. Fortalecido. Bendiga o nome do Senhor agora. Diga, Senhor, nós te adoramos. E o seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh,
graça e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado, e meu coração dispara, o meu peito acelerar. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Bendito o nome do Senhor. Digo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é minha alegria, minha força. O Senhor é tudo na minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias e glórias te damos. Adore ao Senhor. Adore com o coração, com a alma. Diga, Senhor, eu quero aprender a amar. O amor que transforma. O amor que me faz vencer o mundo. Diga, eu quero te servir. Eu quero perdoar. Lava meu coração, Senhor. Lava a minha vida, os meus caminhos. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias e glórias te damos. Alguém me falou do amor de um Salvador, o Filho de Deus, que sofreu para me salvar e para me salvar, por mim morrer. Pouca coisa eu entendi, mas eu senti que algo em mim mudou. Toda vez que eu penso em Deus, eu posso sentir o seu amor. Invadiu todo o meu coração.
você tem que escutar tudo que diz o teu Salvador, através de quem vier lhe falar de Deus, do seu amor. Com certeza você quer um algo mais, mas não sabe o que. Abra bem seu coração. Abra bem seu coração. Deixa Cristo entrar Deixa Cristo entrar e amar e você. amar você. Solta a voz de Deus agora. Invadiu todo o meu coração, inundando meu ser de prazer bem maior que qualquer emoção, que ultrapassa o meu entender. Você invadir. Que um prazer. Um prazer Bem maior. Solta a voz de Deus, invadir. invadiu todo o meu coração, inundando meu ser de prazer bem maior que qualquer emoção, que ultrapassa o meu entender. Diga glória ao Pai. Glória ao Filho e ao Espírito Santo. Adore a Ele. Só você e Ele. Diga obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Até pelo que o Senhor não fez também, ainda. Porque quantas vezes eu busquei algo que, se tivesse acontecido, teria sido prejudicial. Como o Senhor disse, não passamos de uma criança. Nem sempre o pai pode fazer a vontade da criança. Às vezes, ele tem que dominá-la. E nós te agradecemos também por isso. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso tesouro. O Senhor é a nossa riqueza. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Pai. Te bendizemos. Oh, aleluia. Como é bom estar aqui. Jesus é o Senhor. Como é bom estar na tua casa, na tua Jesus presença. é o Senhor. Jesus é o Senhor, Deus do amor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Cristo Messias, Rei, Salvador. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, Deus de amor.
é o Senhor, Cristo Messias, Rei, Salvador. Amém. Quem conhece essa música? Ah. Peraí, gente. As mulheres que estão hoje aqui, levanta a mão, por favor. Vixe! Hoje nós levamos um banho, hein? Deixa eu ver as mulheres. Mas levanta uma só. Oxi, você levantando duplo aqui. É ruim, hein? Só uma das mãos. Levanta a mão, mulher. Agora os homens. Ó, os homens vão fazer essa parte, ó. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Cristo Messias, Rei, Salvador. Peraí, o dos homens é só primeiro, ó. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Aí as mulheres. Jesus é o Senhor, Deus de amor. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Cristo Messias, Rei, Só os homens, vamos lá. Só os homens. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Deus de amor. as mulheres. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Cristo Messias, Rei, Salvador. Peraí. Eu tô achando a mulher meio desanimada. Vamos lá, os homens. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, As mulheres. Jesus é o Senhor, Deus de amor. Agora melhorou. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, Cristo Messias, Rei, Salvador. Amém. Chega. O povo está chegando aí, ó. Ih, rapaz, ela como é que tá, olha. Puxa. Quem é que se sente abençoado hoje? É?